A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Lumiar, que é um distrito na zona rural da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E a gente traz alguns retratos dessa Lumiar, que é uma cartografia afetiva, para essa que vos fala, que é o lugar que eu escolhi viver, criar raízes e aprender muito mais do que eu imaginava quando eu cheguei aqui. Então a gente teve uma conversação deliciosa com a Maria Cristina Moraes, o Marcelo Bernardes e o Márcio Carvalhal, onde a gente falou um pouco sobre arte, natureza, educação, espiritualidade e entendendo um pouco qual é esse fio invisível que conecta essas pessoas e que as fizeram escolher Lumiar como um lugar de morada também. Uma oportunidade digna de fazer o meu trabalho com um grupo de pessoas menor, mas tendo um contato direto com elas. E nessa altura da vida que eu quero ter uma qualidade de vida, acordar de manhã com os passarinhos ciscando farelo no meu chão. Então eu estou perto da Umbanda, eu estou perto das cachoeiras, estou perto de pessoas legais que estão buscando o que eu busco. Aqui na face da terra eu vivo tum 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 tum, com meus tambores de guerra, com a minha dança ziriguidum. Eu moro no pé da serra, distante do zum zum zum, rainha dessa Inglaterra. Sou Oxóssi, sou Oxum. A espiritualidade, a musicalização dela, então, como Ogã, ela é ugana, então isso fez essa ligação. Quando ela mudou para cá, ela quis fazer um coral. E antes da Oficina Escola existir naquele espaço, ela foi ali com a Yara, porque ela era amiga também da Yara, que era dona daquele terreno. Ela foi e botou uns cristais naquele espaço. Ela fez um fundamento de cristal ali naquele espaço. E aí e acabou a Oficina Escola indo para lá. Isso foi só era um empréstimo, né? Mas o espaço já tinha os cristais que a Lourdes tinha colocado, porque ela sempre teve esse estudo ligado aos cristais. Então ela quis imantar aquele espaço ali. E tá lá até hoje? Tá até hoje. Desde quando a gente foi fazer a obra, a gente achou um cristal grandão, assim. Aí a gente botou tudo lá, botou mais para baixo e continua lá os cristais. Aí pronto, aí foi o primeiro lugar, aí onde ela começou o coral, como ela estava já parando de fazer show e tal, ela começou a fazer esse trabalho de ensinar. E o coral dela foi um coral que não era só musical, era curativo também, ela trabalhava cura com as pessoas. Depois ela compôs uma música também para a Oficina Escola, muito bonita. Contou muita coisa, como os ritmos foram se desenvolvendo, ela tinha muito conhecimento sobre ritmo, né? Que foi um estudo bem grande que ela fez. Magia é mexer com as coisas invisíveis. Então todo músico, já que a música é uma coisa invisível, é mais ou menos mago, depende do quanto se assuma. De primeira mão, eu quero pedir que vocês me desculpem se eu começar a chorar, tá? Porque eu sou canceriana e eu estou muito feliz da gente estar podendo fazer essa conversa. Vocês três são pessoas que eu admiro muito o trabalho e fazem parte da minha rede de afeto. Então, para mim é muito legal a gente poder entrelaçar essas coisas que são naturalmente entrelaçadas e construir junto. Quero começar também agradecendo vocês por terem topado o convite e agradecendo a todos os seres que permitiram que esse encontro aconteça. A Baixinha, Caboclo Tupinambá, que sutilmente foi um chamado para Lumiar, antes mesmo que eu soubesse disso, né? Quando eu cheguei em Lumiar, há 7 anos atrás, eu nunca nem tinha tomado Daime, e hoje em dia cada vez fica mais claro por que eu estou aprendendo cada vez mais coisas. Então, que bom que vocês fazem parte desse meu aprendizado. E a gente começa pedindo para cada um se apresentar. Como vocês se apresentam? Quem é Maria Cristina? Quem é Marcelo? Quem é Márcio? Eu sou Maria Cristina, moro aqui em Lumiar há 26 anos. Na minha formação fiz desenho industrial e a vida foi me chamando para o lado da educação, muito ligada às mãos, ao fazer. E a arte sempre foi uma coisa presente na minha vida. E acabou que na minha trajetória de
autodescoberta, vamos dizer assim. Eu fui levada a trabalhar em escola, semear a escola também, e trabalhar com arte e cultura. E acabei aqui, fiquei 11 anos em Visconde de Mauá e estou há 26 aqui em Lumiar. Foi um chamado que veio das estrelas, vamos dizer assim, porque não era uma coisa que eu estava traçando como plano, mas foi dessa forma que caminhou. Meu nome é Marcelo Bernardes, no Instituto eu sou músico, né? Comecei estudando música aos 15 anos e me dediquei profissionalmente à música. Desde os 17 anos eu já comecei a fazer alguma coisa profissionalmente e não parei mais. Sempre, mesmo quando eu estive aqui na roça, aqui na região de Lumiar, Nova Friburgo, há aproximadamente uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu comecei a vir. Mesmo nos momentos onde eu tive mais afastado da música profissional, sempre tinha alguma coisa de música acontecendo, aqui na região mesmo. Também dediquei um bocado aqui na oficina escola, ajudando na construção e durante um pequeno período de tempo na administração também, mas sempre a minha função principal, assim, minha atividade principal na vida foi a música e ultimamente tenho feito mais um pouco de atividades com a terra, construção e agricultura, mas a profissão sempre é a música. Meu nome é Márcio Carvalhal, sou um educador freiriano, considero um ser em transformação, agente de transformação. E a minha vida toda ela foi, desde a adolescência, ligada à cultura. E muito cedo eu conheci aqui a região também. Inspirado muito aqui no Marcelo e na Cristina, a minha vida tomou um rumo muito do lado da educação e também da música. Eu também sou músico prático, também toco percussão e trabalho hoje com desenvolvimento local. Minha formação é geografia, depois eu fiz uma outra universidade que é administração, me especializei em gerenciamento de projetos inovadores e hoje eu sou um consultor para projetos e programas e ONGs. E minha vida sempre foi muito vinculada à cultura e à espiritualidade também. Fiquei 15 anos morando no Ceará, onde eu me considero um cearoca. E assim, eu bebi muito da fonte da cultura nordestina e da vivência também. Uma filha também cearense. Então, ser carioca e ir para outro estado e ficar tanto tempo em outra região me trouxe assim uma vivência muito interessante e tem uma ligação com a oficina escola também. Tem uma ligação com o Lumiar, né? Tem essa ligação com a cultura, com a natureza e com a cura, principalmente. Uma vez me falaram que tem muita gente que passa e quando vê, fez a vida aqui. Eu queria ouvir um pouco dessa trajetória pessoal de vocês e desse olhar, assim, o que tem de especial em Lumiar que chamou vocês? O que vocês estão fazendo em Lumiar que vocês acreditam que seja importante? E qual é esse lugar, assim, de Lumiar para o Brasil? Eu vim para cá impulsionado aí por um chamado geral que houve na década de 70, uma busca pela natureza, uma busca de viver num sistema alternativo ao grande sistema das grandes cidades. Né? Calma aí que tá passando o carro do gás. É isso aí, gente. Existe isso. A natureza também tem a sua intenção também de viver, né? A gente está aqui e acontece outras coisas. Isso é muito do improviso do viver, né? Do viver sem ter muito um plano. Mas o plano está muito no seu ser, no que você faz. Né? Eu, como músico, eu tive uma carreira bastante expressiva dentro do meio musical que envolveu a cidade. Certamente, esses anos, a maior parte, desde essa época, do final da década de 70, eu andei trabalhando aí pelo Brasil, pelo mundo, muito, mas sempre voltando para cá. Eu vim para cá, criei uma raiz aqui, a partir do momento também em que eu trouxe a família para cá, trouxe os filhos para cá. Esse chamado é o chamado da natureza, e aqui é uma natureza muito pujante, com águas, muita água pura, muita floresta. Isso é muito cativante, essa força da Mata Atlântica aqui na região. É uma região
onde a Mata Atlântica está relativamente ainda bem preservada. A agricultura aqui é toda bem pertinho da Mata Atlântica, em diálogo com essa força de regeneração que a Mata Atlântica tem aqui, impulsionada pela grande fartura de água, tanto dos rios como da chuva. Aqui chove muito. Não, foi a primeira vez que eu vi o padrinho. Ele estava lá tomando água, né, com a mão. Aí eu desci lá para beber água, eu bebi água de um lado e ele bebeu do outro. Ele falou, você que é baixinho, mas é baixinha mesmo. Eu falei, é, sou pequenininha. Eu falei, mas acho que eu não tenho mais tempo, por que não? Eu falei, ah, tem sim, o tempo que o senhor tiver vai dar. A gente fica bem unido. E quando tem qualquer coisa mais forte assim, eu chamo ele. E ele vem. Quem não chafima na raiz, o solo não cresce, a folha não dá, a flor não sai. Certo? Isso é caboclo que não dá, não banda de meu pai Tupã. E aí, ele quando falou com o padrinho Sebastião, o padrinho falou, eu quero uma história de Sururgo. Sururgo, aquela Friburgo. Aí quando chegou aqui o padrinho gostou muito, porque tem muita árvore, muita mata. Ele se identificou, né, com a região. Ele disse que se ele tivesse que morar no sul, ele moraria aqui. Nesse momento da gira, o Caboclo de Pinambá, que é o nosso chefe, ele se aproximou do padrinho e ele virou para mim e falou assim, olha, isso aqui é uma casa que eu quero levantar para estudar, ensinar meus mano caboclo a trabalhar como santo daime e ensinar os seus filhos a trabalhar como meus mano caboclo. E assim foi que o padrinho Sebastião abençoou esse projeto. E aí acabou a gira, nós cantamos vários hinários, oração e Nova Jerusalém, etc. Ficamos até quase de manhã. Quando amanheceu o dia, eu saí com a caminhar com o padrinho. E aí perguntei para ele assim, ó, ali tá bom? Ele falou assim, pode fazer ali no filho, tá bom. E assim foi, nós fizemos a primeira casa, que é chamada assim, Cabana Lua Branca. Depois quando se mudou para cá, a baixinha deu o nome de Flor da Montanha. Então a nossa casa, ela segue dessa forma. A gente tem a doutrina e a Umbanda debaixo do mesmo teto. Mas é para os umbandistas estudar a doutrina, os caboclos estudarem o santo daime da doutrina. Salve a doutrina de Juramidã. Salve o Espírito da Midã. Salve. Salve a Umbanda. Salve. Salve a União. Salve. Dá duas luzes para eu. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Quando eu senti um chamado, assim, eu acho que mais pela espiritualidade, de ficar mais próxima da natureza, da minha essência. Então, eu senti essa vontade que eu já tinha de um novo sistema, eu nem sabia que isso não era uma coisa consciente, foi aos poucos que veio através da espiritualidade, né? Através do meu cada Umbanda, assim, que foi me trazendo revelando a natureza como a fonte de sabedoria. E começou a educação ficar muito conectada com a minha missão de vida, né? Então, eu sinto que se misturou essa questão assim da transformação do ser humano num ser de outro sistema, criar uma outra forma de vida, né? Uma outra relação com a vida, conectado com essa força que vem da terra, né? De toda a natureza. Também teve esse chamado da espiritualidade para a gente realizar esse sonho, né, de uma escola, que é a Oficina Escola João de Luz. E aqui a gente está nesse trabalho. E a natureza é a mestra, né? Vamos dizer assim, é a mestra que ensina em todo o sua grandeza, né? E a gente está aprendendo a ouvir
e aprendendo com ela. Eu sinto que quando a gente se conecta mais com a nossa essência, que está ligado com a nossa missão, com o nosso ser, né, mais interno, a gente vai se encaixando aonde é para estar. E isso tanto é interno como é externo. É como se o encaixe é um só, né? Você se encaixa ali e você está no lugar certo, no momento certo, né? Você se sente bem realizando aquilo, porque é o que você veio fazer, né? Então, acho que é isso que é a hora que você sente uma realização, né? Aí você está cumprindo a missão, porque se realizar não é você, para mim, né, ficar rico, ou sei lá o quê, né? É um estado, é uma plenitude interna. Então, esse encontro, ele acontece tudo ao mesmo tempo, dentro, e aí você está no lugar certo, né? Quando você também chega no lugar certo e sente isso dentro, né, é aquela conjunção, né, de momento, né, de certeza do aqui e agora, do presente, é a presença, né, do presente, né. Então, e muitas vezes a gente nem sabe que está, né, mas a gente é impulsionado para fazer aquele movimento. Esse era um impulso que já vinha de dentro. Então, foi uma caminhada. Agora, eu entendo. Eu estava cumprindo uma missão que começava lá e que está aqui agora, se cumprindo aqui. A gente fala muito aqui na Tropifagia que a arte como mediação do sensível, né? A gente quer partir do sensível, a estética enquanto essa sensibilidade que gera uma criação. A criação artística, então, ela parte por esse lugar que muitas vezes não é racional. E talvez isso me pareça ser também a ver com a espiritualidade, mas eu queria ouvir de você um pouco, como é que você vê essa relação da arte e espiritualidade na sua vida em particular e também nesse Brasil, né, que eu acho um lugar muito auspicioso para a gente falar de arte e espiritualidade. Viajando para fora do Brasil, num curso lá fora, eu tive uma visão muito forte da cultura, do quanto eu sentia a necessidade de me conectar à raiz cultural do Brasil e de como que ela tinha um fundamento espiritual. Bom, a música em si, não só brasileira, ela é conectada com a espiritualidade. Por exemplo, haja visto que o grande desenvolvedor da música ocidental, das escalas da música ocidental, que foi João Sebastião Bach, ele era um músico de igreja. Ele era um mestre de capela, né? Compunha semanalmente, diariamente, para ofícios religiosos. Então, a música está ligada à espiritualidade desde a pré-história, certamente. E eu, ao voltar para o Brasil, eu passei a beber nessa fonte da música afro-brasileira, o samba como um detonador disso, e o samba em sua conexão espiritual que tem com os rituais afro-brasileiros, e aí tangenciando também os indígenas e a música nordestina, com a sua magia também. Fui muito, muito, muito profundamente tocado pela magia da cultura da música maranhense, que é uma música impregnada de espiritualidade. Conheci um bocado, estive lá, vendo, acompanhando desde dos fundamentos da Casa das Minas, Bumba Meu Boi, tambor de mina, tambor de crioula, e telecom e tudo mais. E as festas do Divino também eu tive chance de conhecer. Então, isso aí me trouxe um embasamento de eu mergulhar com mais vontade nessa determinação de estar me integrando nos elementos da linguagem musical brasileira, não desprezando as informações da música fora do Brasil, não desprezando esses elementos, mas eu procurei realmente ter um estudo consciente da fraseologia e da rítmica, né, da música brasileira. E aí, através disso, acabei me ligando também a rituais de religião matriz brasileira, dita notariamente assim, a Umbanda e a música do Santo Daime. Fiquei com uma curiosidade ouvindo vocês, porque vocês todos têm uma relação com a cultura popular, com a tradição.
de honrar, né, o que veio antes. E uma coisa que a gente tem conversado muito aqui no programa, a gente fala de narrativas de Brasis. Aí eu fui descobrindo narrativas que eu não necessariamente conhecia também. E me dando conta de algumas coisas, né, da história que a gente não aprende nos livros, dessa história do Brasil. Acho que viver é um processo pedagógico, né? E a gente falou um pouco aqui também sobre apropriação cultural, que cuidados e como honrar esses mestres, né, que vieram antes, ensinando. A própria relação também da espiritualidade, não sei, eu já ouvi isso em relação à doutrina, da qual eu faço parte também, com muita humildade, muito aprendizado, que é uma medicina que vem da floresta, e aí a doutrina ela traz isso numa outra forma, que também expande, dialoga com muito mais gente. Como é que vocês veem assim, essa questão da apropriação cultural e quais são os cuidados e as formas que vocês têm de honrar essa ancestralidade, de honrar esses mestres de saberes popular no trabalho, na arte, na espiritualidade de vocês? O conhecimento passa pelas pessoas, né? Dificilmente você tem um conhecimento novo, né? Eu criei alguma coisa. É muito difícil alguém criar alguma coisa. Ele sempre vem de alguém, né? Considero que a cultura é para todos. Todos podem usar tudo. Eu posso comer sushi aqui e não ser japonês. Mas eu tenho que entender que o sushi é uma tradição cultural japonesa. Eu tenho que honrar essa ancestralidade. E não dizer que eu criei um sushi novo, né? Estou dando exemplo do sushi, né? O que a educação precisa fazer é a gente passar para o DNA dos nossos filhos, dos nossos educandos, de que todo conhecimento tem uma origem e que é importante que você mergulhe nessa origem. A internet, ela possibilitou muito acesso a conhecimento, mas um conhecimento muito de surfar no conhecimento e não mergulhar no conhecimento, né? Que existe uma diferença. Você pode ter muito conhecimento em várias coisas, mas nunca praticou conhecimento, nunca mergulhou no conhecimento. Então, acho que essa discussão aí no seu programa tem sido bem calorosa, né? O que é apropriação, a diferença de uma coisa para outra. Então, essa é a minha visão, que eu acho que a apropriação tem muito a ver com a sua consciência do que você está fazendo, né? A partir da fala do Márcio, pegando esse gancho, da palavra apropriação, né? Apropriação enquanto, assim, uma vivência íntima com determinada cultura, onde você se sente integrado, então você está se apropriando, mas não no sentido de dono, sim no sentido de que você está embebido daquilo. Sempre com uma devoção, com um respeito às fontes dessa cultura, com não se querendo crescer, ser maior do que o fato cultural que ele está embebido, que ele está vivenciando e que ele está exercitando e sendo um agente de propagação dessa cultura. Ele não é maior do que isso. Ele está sempre a serviço dessa cultura. Ora, o nativo também não pode ter aqueles saberes que também não vêm da cultura dele. Ele também pode receber os saberes, as ferramentas da cultura ocidental, e pode fazer bom uso delas. Então, vivenciar a cultura não como um produto de valor econômico, mas sim um valor da vida em si, um valor de manifestação da vida, de vibração, de construção do caminho por onde a vida humana vai se desenvolvendo, por onde a sociedade humana vai se integrando e conversando com seus valores e construindo sempre novas e novas culturas vão se desenvolvendo. O Brasil, como terra de muita miscigenação, é um caldeirão cultural. Quando se diz assim, a cultura brasileira já não é mais, daqui a pouco surge uma nova cultura, uma nova manifestação surpreendente, com um vigor que remete a toda a sua bagagem, não é? Então, são as pessoas que vivenciam a cultura integralmente, que vivenciam o valor cultural de suas bagagens, né? Enquanto vibração de vida, e não ligada em mercadoria, em posse, em crescimento do seu ego. Monte de cura, né? A cultura sendo essa força curativa.
aí eu queria passar a bola para a Cris contar um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é a Oficina Escola de Mãos de Luz, da onde surgiu esse chamado e qual você acha que é a contribuição, né, desse trabalho que é de educação, que é de arte, que é de natureza. Então, nas suas palavras, você que está aí segurando esse bastão, com muitas mãos, naturalmente, mas queria muito ouvir de você. O que é a Oficina Escola de Mãos de Luz? A semente que veio, né, para a gente cuidar, zelar, ancorar, né, foi isso, assim, uma força superior que veio do Caboclo Tupinambá, uma força de raiz brasileira, trazendo essa missão da gente preservar a sabedoria dos antigos, né, dos que, como o Márcio falou, daqueles mestres que não é considerado numa escola tradicional, mas que aqui eles seriam zelados, né, seriam valorizados. E são. Também aprender fazendo, né, que é uma coisa muito dos tupinambás, que vem dessa pedagogia, porque a gente fala assim, né, Rudolf Steiner, porque a gente ouviu mais falar do que os índios, né, de como é que eles trabalham. A gente ouve falar de um monte de educadores, mas é o educador da natureza, assim. A gente está buscando aprender, né? A Oficina Escola, ela veio com essa missão de não ser religioso, foi uma coisa que ele colocou para a gente e que a gente fica, vamos dizer assim, tendo que aprender. Porque muitas vezes a gente pensa, a espiritualidade vira religião. Não, é trazer a espiritualidade com essa ligação com a natureza. E toda religião é bem-vinda, não importa a religião, importa ter essa conexão com a vida, né? E agora, nesse momento, é muito mais claro isso, é se conectar com a vida. E a vida é ciclo, né? É a lua, é o sol, é a estação, é o ano, é a plantinha, né? É o fruto, a flor, a semente. Aprender isso, né? E valorizar essas pequenas coisas, né? Pequenas, como uma sementinha que é tão pequenininha e gera uma vida tão grande. É dar valor a essas essências, a essência da vida. E a gente está aprendendo, a gente não sabe. Não é um lugar que a gente está aqui, eu sou PhD em vida. Não. A gente está aprendendo e cada um é uma parte. Ele falou uma coisa que eu sempre lembro, não é para fazer sozinho. Então, é aprender a trabalhar em coletivo, o que não é nada fácil e a gente não tem cartilha para isso, né? Então, a proposta que eu senti que ele deixou, assim, essa força, né, espiritual trouxe para a gente gente aprender esse sentido, né, do aprender fazendo, né, observando, estando junto e em grupo. Sentado em roda, né? Não ter só alguém falando o que a gente vai fazer, mas a gente pensando junto, decidindo junto, o que é um grande desafio, porque a gente não sabe, né? Então a gente está aprendendo. É uma escola que não tem prova, que não tem aula de 50 minutos, né? Então tem uma liberdade para criar, você tem uma liberdade para falar, então é uma escola democrática, né? Então eu avalio, né, que a Oficina Escola dos Luz é um exemplo de escola democrática e de educação integral, né? Uma escola do conhecimento, né? Então, a educação integral é isso, é o que a gente busca, né? Primeiro patrono daqui foi o seu Manuel Augusto e Dona Aninha. Eles eram um casal muito especial daqui da região, morava aqui perto. Aí eles faziam farinha, né? A casa deles tinha moinho, eles, né, sempre foram agricultores, sempre plantaram, muito alegre, sanfoneiro, dessa maneira tocavam, dava dia para chegar num lugar para tocar, né? A Dona Aninha dançava, eles eram pulsavam aquela alegria de viver, né? Tanto que eles foram os nossos primeiros patronos, né, da Oficina Escola, que nos ensinaram a fazer a broa de planta, mostrar algumas ervas. Depois foi o seu Valdeci, também sanfoneiro, que aprendeu sozinho, autodidata, aprendeu a consertar, que vinha gente de fora, né, conhecido, acho que o Sivuca, né, consertar a sanfona com ele.
Então, ele era, assim, um homem que tocava muita sanfona. E foi a Baixinha, que também era nossa patrona, foi nossa patrona e continua sendo, e eles traziam esse aprender com a vida, vamos dizer assim, um exemplo. Era um exemplo de quem aprendeu fazendo. Aprendeu ali, ó, sentia e botava a mão, fazia, rezava, acreditava, tinha fé, fazendo. Estava doente, vamos lá, tem uma planta, escuta, ouve, entendeu? Esteja presente, e a resposta vem. Então, assim, para mim, fico muito agradecida de ter podido aprender um pouco com esses mestres e continuar. Aí depois chegou o seu Led, que é o filho do seu Manuel Augusto, que é herdeiro e rezador. A dona Socorro, trabalhei com ela na escola, né, fazendo coloral com as crianças, sempre ia fazer algumas coisas assim, de preservando essas coisas que eles faziam antigamente, né? Remédio, ela tinha lá as ervinhas, lá na escola mesmo, um canteirinho que ela mostrava para as crianças. A dona Hilda, que rezava um monte de criança, também foi professora, né? Brincava muito de roda, fazia verso, né? Polca de verso, tinha essa coisa também ligada com a arte, né? E o seu André, né? Esses 4 foram os 4 que vieram para a oficina escola, ajudaram, e sempre ajudavam em tudo, eles sempre encontravam aqui um lugar, um berço de acolhimento para a sabedoria deles, né? Foi trazer a história deles, manter a história deles viva. Então, falando de cura, já caminhando um pouco para o fim da nossa conversa, mas falando de cura, falando de nova era, falando de Brasil, e eu acho que inevitavelmente nesse momento, falando de pandemia também, né? Como é que vocês estão vendo esse momento histórico que a gente está vivendo enquanto humanidade, enquanto sociedade? E, novamente, assim, qual é o lugar do Brasil nisso, né? Eu acho o Brasil O Brasil é uma loucura, né? Porque, ao mesmo tempo que é um lugar, como o Marcelo falou, é um caldeirão cultural, ele está sendo desgovernado completamente por um cara que foi eleito pelo WhatsApp, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma forte ancestralidade, ele é um país extremamente genocida. Foi o último país que começou o processo de vacinação e, enfim, a gente está vendo esse caos que a gente está vivendo. Como é que está sendo a pandemia para vocês? Que aprendizado vocês estão tirando de tudo isso? E o que o Brasil tem a ver com essa nova era? Eu posso começar, porque para mim, assim, a doença, ela vem para acordar o ser humano. E eu, assim, se a gente tivesse um olhar da natureza, trazendo a natureza como mestra, a gente aprenderia muito. E eu acho que a gente aprendeu um pouco. Não o que a gente ainda precisa aprender, né? Então, por isso que a gente tem um alerta do que pode vir depois, porque a gente ainda traz esse conceito da doença como um combate com a saúde, em vez da doença sendo uma direção, vamos dizer, mostrando o caminho para a saúde, né? Então, a gente vive essa coisa dessa mentalidade, esse paradigma velho de separação, e não de trazer isso como uma resposta para o ser humano de como ele está vivendo, né? Se a gente está crescendo dessa forma e a doença veio assim, nós somos responsáveis. E nós podemos, juntos, construir uma coisa nova, saudável. Mas a gente precisa mudar, né? Então, eu acho que para mim, a questão. O Brasil tem essa gama imensa. Mas enquanto o povo, nós, eu, você, todo mundo, não tiver essa certeza que a gente tem esse poder de transmutação, de transformação, e acreditar nele, né? E se juntar a outro que está acreditando em si também, e formar uma grande força, entendeu? Não é quem está lá, somos nós. Nós é a população. Então, aqui, faz um pouco aqui, o outro faz lá, cumpre a sua missão, cada um no seu ponto, né? Porque se a gente começa só querer mudar uma coisa fora e não mudar dentro da gente, não tem solução. Mas se a gente começa nessa autoeducação, de transformar vários hábitos, né, de valorizar o que tem valor, e
vendo a gente, de verdade, eu acredito, eu fico tranquila, porque eu acho que é por aí. Então, e esse trabalho interno com cada um é o que é mais difícil, né? Lá o Gandhi, na sua estrada, né? Foi o que ele fez. Ali ele mostrou uma coisa, né? Se ele mudasse, tudo muda ao redor. Se cada um pegar isso para si, se eu mudar de verdade, se eu parar de usar coisas que vai gerando mais lixo, que vai trazendo dependência econômica, tal, um monte de coisa. Se eu conseguir fazendo isso com a minha vida, aí a gente vai construir um planeta saudável, né? E isso eu acho que é o único caminho, não tenho dúvida, entendeu? E esse é o momento, nós estamos no momento da virada. Vamos virar a chave? Cada um tem que fazer essa virada, acreditar nessa força de cura, de transformação. Certamente é um chamado para que nós nos conectemos, né? Para que se busque uma conexão maior com a natureza, com o que é realmente saudável, que a gente possa aprender como saudável, e buscar ter estrutura para resistir, mas também respeitando a medicina dos antepassados, né? O conhecimento mais tradicional, antigo, não a medicina formal da ciência, mas a medicina de uma ciência popular, de um saber mais antigo. Então, que a gente buscar esse conhecimento e trazer dentro de nós. O Brasil está vivendo um momento de grandes retrocessos. Teve uma visão muito bonita, muito esperançosa, que traz uma esperança, que foi uma fala do Gilberto Gil, onde ele disse que esse retrocesso é como um índio que está puxando a flecha para trás e esticando o arco. Na hora que ele soltar a flecha, o impulso para frente vai ser muito grande. Então, todo o isolamento que nós estamos sendo compelidos a exercitar está trazendo muita gente a meditar sobre seus valores e, com certeza, esses valores vão brilhar quando a gente tiver possibilidades e liberdade para isso. E a verdade, ela é inexorável, ela vai aparecer nas luzes da chamada nova era que está sendo anunciada desde tanto tempo, né? E que foi dito que está já começando. Então, está borbulhando essa luz e a comunicação exacerbada dessa nova era está trazendo muita coisa. Agora, uma reflexão pessoal minha, o Brasil ele é tão agraciado, a natureza tão agraciada em relação a todo o restante do planeta, a maior área cultivável do mundo, a maior quantidade de água doce do mundo, um dos maiores litorais do mundo, um clima sem terremoto, pouquíssimas áreas desérticas, a maior floresta do planeta, enfim, é tão agraciado culturalmente, a diversidade cultural do Brasil é tão imensa, a espiritualidade, a força da espiritualidade brasileira, advinda desse caldeirão cultural diverso que nós temos, é uma força tão grande, e também a provação que nós estamos passando é também muito grande, e é para a gente poder se alinhar. Então, acho que o momento é esse, de cada um se alinhar com o que acredita que é verdadeiro, e com muito respeito aos outros, né? E aí que a gente vai poder conseguir articular o nosso valor com outras pessoas afins e conseguir trazer boas, né? Assim, digamos assim, articulações, boas uniões, bons círculos culturais, espirituais, né? E de economia, de segurança alimentar, e tudo que é necessário para a continuidade da vida, e atravessando essa depressão, esse retrocesso, pegar o impulso de muita coisa boa que vai vir quando esse caboclo que o Gil falou soltar essa flecha, vai vir. Eu tenho muita fé de que o Brasil tem uma missão
e que essa missão é luminosa. A verdade, ela tem o seu tempo, né? E o tempo da verdade é o tempo da transformação de cada um, né? Então, essa pandemia, para mim, eu estou aprendendo muito, porque a família ficou mais próxima, né? Eu nunca tive tanto tempo ao lado dos meus filhos, tantas horas junto, da minha própria companheira, né? Então, isso traz uma lente de aumento nas relações, e eu acho que todo mundo está vivendo isso, né? E isso faz afinar, faz alinhar muita coisa, tanto na família, mas quanto no mundo também, né? Então, a pandemia trouxe muito isso, essa coisa da aproximação, ao mesmo momento do isolamento, né? O isolamento trouxe uma aproximação interna, né? E como a Cristina e o Marcelo disse, é o momento de mergulhar dentro de si e saber, assim, eu estou me protegendo, né? Eu estou sendo realista, eu estou questionando aquilo que me vem, a informação que vem para mim, né? Então, o brasileiro, na sua formação educacional, ele é muito dependente da visão do outro, né? Ele sempre pergunta para o outro qual a melhor decisão que ele tem que tomar. E aí a nossa formação também fez com que a gente ache que a gente possa dar conselho para o outro, né? Então, a gente tem essa dependência muito do que o outro faz para eu decidir, né? Que é a falta da autonomia. Então, na minha visão, a falta da nossa autonomia, que não foi construída ao longo de todo o processo de educação no Brasil, faz a gente acreditar em qualquer pessoa. Então, nós vivemos hoje o que nós mesmos plantamos, né? Então, às vezes, uma desgraça é um momento de transformação, um momento de renovação. Queria convidar vocês a gente fazer um pouquinho de arte, né? De música. Vocês são artistas. E falando em pandemia e criação, Cristina lançou um álbum aí durante a pandemia. Então, se você quiser contar Tá lançando, tá gravando, tá em processo criativo. Tá no forno. Hã? Tá no forno. Tá no forno, ótimo. No forno de barro, embrulhadinho com bananeira, do jeito que você gosta. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho e aí eu queria convidar vocês a tocarem também. Pode ser? Sim, acontecendo aqui. Bom, esse álbum é um álbum de música e dança, né? E que muito incentivada pelo Marcelo, é o segundo que eu estou fazendo, né? O nome dele é O Ritmo do Vagalume. Ele traz uma história que é a música ligada ao movimento, né? Que é vamos dizer, impulsionada pela espiritualidade no sentido da luz. É o vagalume piscando e a gente está trabalhando com essa linguagem da melhor forma, bem cuidadoso, né? E estamos aí nessa construção conjunta. Descarrega, 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 descarrega. O passado fica pra lá, o futuro ainda vai chegar, o presente aqui está. Se alegra, 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 se alegra. O passado fica pra lá, o futuro ainda vai chegar, o presente aqui está. Desapega, 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 desapega. O passado fica pra lá, o futuro ainda vai chegar, o presente aqui está. Se acalma, 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 se acalma. Passado fica pra lá, o futuro ainda vai chegar, o presente é Deus quem dá. Agradece, 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 agradece. O presente é Deus quem dá, é a vida em todo lugar. O presente é Deus quem dá,
é a vida em todo lugar. Ai, como eu amo você, Maria Cristina! Mais uma vez agradecendo a disponibilidade de vocês para essa conversa. Vocês moram no meu coração, Lumiar é o lugar que eu escolhi para as raízes e me escolheu também, porque é tudo meio misturado, a gente não sabe, a gente acha que é a gente que escolheu quando viu, é maior do que a gente também. Fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade com vocês aqui. E é isso, agradeço. E eu cheguei na oficina escola, na verdade, no coral dela, né? Eu cheguei no coral da Lúlia. Na cidade ninguém mais se olha, ninguém se espera, nem quer se tocar. Eu vou pegar minhas coisas, seguir meu caminho, vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. E você? Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Eu quero plantar o alimento, fazer minha arte e meditar. Viver com a natureza e na noite no céu ver a lua brilhar. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Quero ouvir. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Nessa vida são tantas escolhas, é só pegar numa e se firmar. Viver é parte do sonho, no meu coração eu vou acreditar. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Mais uma vez. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Quero ouvir. Eu vou pra Lumiar. Eu vou pra Lumiar. Viva Lumiar!